Agora sim. Então, mais uma vez, uma boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Em nome da Associação Cultural Gnóstica Samael Laxmi, instituição que oferece esse curso, que divulga gnoses, e hoje com sedes em mais de 31 países. A Associação Cultural Gnóstica Samael Laxmi é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos, e, como toda instituição filantrópica e sem fins lucrativos, nossas atividades, cursos, palestras, workshops são totalmente gratuitos, porque são mantidos pelos membros, pelos voluntários, membros da instituição. Meu nome é Alexandre Antoni. Aqueles que estão hoje pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Aqueles que já estão conosco há 2 encontros, sejam também muito bem-vindos por continuarem conosco. Hoje temos um absenteísmo longo aqui na sala. Fui informado aí por vários estudantes que não poderiam estar presentes online devido a compromissos familiares. Aqui em São Paulo, o pessoal de São Paulo deve estar me chamando para lá de volta. Aqui em Portugal, hoje é véspera de São João, e aqui no norte, pelo menos aqui na região de Porto, esses festejos são muito fortes, né? Desde cedo, as pessoas comemorando já o dia de São João. Mas não importa, os que não podem estar ao vivo poderão escutar a gravação, tá? Já que todos os nossos encontros são gravados, normalmente no dia seguinte eu envio a gravação, link da gravação no grupo. Tá bem? Então, os que tiveram conosco em nosso primeiro encontro, que foi há 2 domingos, nós vimos o tema O que é Gnoses. No tema O que é Gnose, nós falamos sobre, obviamente, o que é gnose, a etimologia da palavra gnose, que vem do grego, significa conhecimento superior, sabedoria universal. Rudy falou ali com 5 encontros considerando os bônus, é verdade. Nós tivemos aulas sobre o desdobramento astral e sobre os chakras aí de bônus, né? E aí, semana passada, fizemos um tema sobre meditação, o primeiro tema do workshop de meditação. Enviamos o link no grupo também, para quem quiser assistir. E, como eu disse, semana retrasada, fizemos o tema O que é Gnose, onde nós vimos a origem da gnose, não só do nome, da nomenclatura, da terminologia, mas também a origem dos gnósticos, os fundamentos da gnose, quais são as bases do gnosticismo, qual o objetivo da gnose, dos gnósticos, né? Então, aqueles que não assistiram o tema 1, eu convido que tirem um tempinho para escutar a palestra, vale a pena, até para você se situar onde você está hoje, né? Porque nesse tema também foi falado sobre o curso de gnose. Então, não vou repetir o tema, obviamente, fiquem tranquilos que já assistiram, mas apenas para situar os que estão hoje pela primeira vez, o curso de gnose é um curso de autoconhecimento, tá? O foco do curso é o autoconhecimento. Então, nessa jornada que ocorre aos domingos, neste horário, 15 horas Brasil, 19 horas Portugal, uma turma luso-brasileira, nós veremos diversos temas relacionados sempre ao autoconhecimento. Então, nesse módulo 1, que nós chamamos de primeira câmara, nós vemos basicamente 4 áreas do conhecimento gnóstico. Nós estudamos metafísica. Na metafísica, nós vemos temas aí como desdobramento astral, o mundo dos sonhos, as dimensões da natureza, os elementais da natureza, falamos sobre karma e dharma, sobre os mistérios da vida e da morte, enfim, uma infinidade de temas de metafísica bem interessantes. A outra área, a área de biognoses, ou anatomia oculta, nós estudamos a estrutura interna do ser humano, falamos sobre o corpo vital, o corpo etérico, e a importância dele na saúde, no bem-estar. Falamos sobre o corpo astral, o corpo mental, estudamos chakras, que são os sentidos ocultos do homem. Então, na área de anatomia oculta também temos uma vastidão de temas bem interessantes. Temos a área de psicognose, ou psicologia gnóstica. Inclusive, o tema de hoje será o primeiro tema da área de psicologia gnóstica, que nós vamos ver no curso. E é uma psicologia focada ao autoconhecimento, a psicologia revolucionária para a transformação do ser humano. Boa tarde a todos que estão chegando.
Sejam muito bem-vindos. Então, na área de psicologia gnóstica, nós vamos estudar o mundo da mente, os mistérios da mente, vamos estudar o despertar da consciência, vamos estudar hoje a personalidade, onde nós vamos ver aonde teve origem nossos traumas, medos, complexos, fobias, etc., como isso foi formado e como, principalmente, como trabalharmos e curarmos essas debilidades aí de nossa personalidade. Vamos estudar o eu psicológico, o ego, a nossa sombra, nossa parte negativa, e como podemos eliminar isso. E na quarta área, que é a área das práticas gnósticas, nós vamos, como semana passada, já começamos a falar sobre meditação, nós vamos entregar técnicas de relaxamento, respiração, pranayama, concentração, meditação, práticas de desenvolvimento astral, práticas de vocalização de mantras. Então, é um curso muito dinâmico, tá? Como sempre, o feedback que nós recebemos, nós temos aqui hoje estudantes que são da turma avançada, que estão aqui conosco, não sei como eles aguentam ficar olhando minha cara assim, tiveram 1h30 ou mais com a gente agora há pouco, já está aqui de novo, Catarina, a Bela, a Denise, muito obrigado pela presença de vocês, tá? É uma alegria muito grande tê-los novamente. Então, é um curso que a gente entrega mais do que promete, tá? Então, é um curso que não é pago, então a gente não tem interesse em enrolar ninguém, de maneira alguma. Todos vocês e nós, voluntários, estamos investindo aqui o que nós temos de mais importante, que é o nosso tempo. Então, o curso é bem dinâmico, bem objetivo e bem completo. Tá? Esse módulo, o primeiro módulo, ou primeira câmara, tem uma duração média de 6 meses. E, ao final do curso, aqueles que preencherem alguns requisitos poderão ser convidados a dar continuidade para a segunda fase. Então, a primeira fase, o primeiro módulo, ele é aberto, ele é público, vem quem quer, literalmente, e ao chegar no final do curso, aqueles que tiverem principalmente frequência, seja frequência online, ao vivo, ou assistir às gravações, e preencherem outros requisitos, a gente pode convidar, já que a nossa associação se reserva ao direito de admissão, como qualquer associação que exista na face da Terra, né? Perguntaram onde é a nossa sede internacional fica na Grécia, o berço da filosofia moderna, né, contemporânea. Aos pés do Monte Olimpo, nós temos o monastério Aon 13. E perguntaram hoje, a gente vai poder conhecer o monastério? Vai. Quando passar para a segunda fase, na segunda câmara, você passa a ser membro. Você passa a ser um gnóstico membro da instituição. Aí você pode conhecer todos os grupos espalhados pelo planeta Terra. Tá? Aqui na primeira câmara, vós sois simpatizantes. Estão chegando às portas, ao umbral da escola iniciática, conhecida como Gnose. Tá bem? Então, gente, sem mais delongas, eu vou apresentar o instrutor de hoje com grande alegria. Os que me viram mais cedo vão estar livres de ver minha cara gorda, mais 1h30, e verão a cara magra, elegante, do Dr. Christian Kuhn, missionário gnóstico internacional, doutor em filosofia e missionário gnóstico há muitos anos, está na Bélgica hoje, mas fez um trabalho muito bonito aqui em Portugal, e, se assim a lei do destino permitir, um dia estará novamente conosco, com uma pessoa que nós admiramos muito, temos muito carinho. Doutor Christian Kuhn, ou simplesmente missionário internacional, Christian Kuhn estará com vocês a partir de agora. Muito obrigado, um feliz São João a todos aqueles que comemoram, e um dia falaremos sobre os mistérios do fogo e da água ligados a João Batista, mas isso é um outro capítulo mais lá para frente. Gente, brigadão, boa palestra a vocês. Detalhezinho, Christian, para controlar a frequência, eles não sabiam disso, mas eu vou contar só para ti. Para controlar a frequência, eu sempre dou uma palavra-chave, ou eu prometo alguma coisa na conferência para eles virem me procurar depois no privado, entende? Aí eles vêm me procurar no privado buscando o que eu prometi. Lógico que eu entrego, né?
E aí eu vou anotando quem está presente, quem está ouvindo as gravações, entendeu? Mas não conta para ninguém, não. Isso é segredo nosso interno, tá? Então, a palavra-chave de hoje para receber o material bônus relacionado a esse tema de hoje é despertar. Você que está escutando a gravação, você que está agora ao vivo e que vai escutar a gravação, envie uma mensagem no privado do WhatsApp ao final da conferência. Pode dizer apenas despertar e eu estarei enviando o material bônus do tema de hoje. Tá bom? Gente, fica com Deus. Uma boa palestra. Christian, que a sabedoria de Salomão esteja consigo e a luz de meu Senhor Cristo possa iluminar seu verbo para chegar à consciência de todos que estão presentes na tarde de hoje. Fiquem com Deus. Falta só abrir o áudio. Bom, e agora? Vocês conseguem ouvir? Conseguem? Conseguem ouvir agora? Ótimo. Me alivia. Porque outro dia eu estava dando uma conferência aqui para uma turma da Bélgica em inglês e tivemos um problema técnico muito grave. E isso me assusta se ocorresse novamente. Mas que bom que vocês estão me ouvindo. Eu vejo alguns rostos familiares aqui. A Catarina, principalmente, eu estava em outra turma, né? Seja bem-vinda, Catarina, novamente, né? É sempre bom, né? Se você já viu essa conferência, não tem problema rever, vocês podem rever as conferências quantas vezes vocês quiserem. Eu gostaria de saudar aqui também o Bruno, né? Lá diretamente de Évora, que foi a primeira sede gnóstica que a gente inaugurou em Portugal. Ele esteve presente lá, não exatamente na sede, foi um período anterior, um período muito conturbado, que eu sinto muita saudade também, que foi a primeira turma que a gente abriu do curso de Gnoses presencial em Évora. Até então era muitas vezes online, etc. A gente chegou a encontrar um espaço muito interessante lá em Évora, e a gente abriu uma turma e começamos a ministrar conferências presencialmente. E ele e a sua excelentíssima namorada, noiva, não sei a que passo já está, agora a Paula, né? Inclusive ele roubou o nome dela aqui no vídeo. Estiveram presentes lá conosco e fico muito feliz em revê-lo, tá bem, Bruno? Alegria muito grande revê-lo. E vamos ver quem mais aqui que eu consigo identificar. Bom, não me recordo. Peço desculpa se eu não reconheço alguns aqui. Eu tenho, às vezes, uma memória um pouco difícil quanto a nomes também. Então, peço desculpa se eu não consigo reconhecer mais ninguém aqui, mas vamos direto ao assunto, tá bem? A conferência que vamos ministrar hoje é a conferência número 2 do curso de Gnose. Eu vou compartilhar a tela aqui, vocês me confirmam, por favor, se vocês estão verificando, estão conseguindo visualizar o slide, tá bem? Vocês conseguem visualizar, certo? Ok. Vocês conseguem visualizar o slide, né? Eu vou ter que... Deixa só um momentinho, eu vou ter que modificar as configurações aqui. Vocês podem me responder por áudio, tá bem? Mas eu estou tentando achar uma forma aqui de eu ver o slide e, ao mesmo tempo, eu estou com duas telas aqui. Eu gostaria de ver o rosto de vocês também. É interessante essa interação, né? Para ele não sentir, para o instrutor não sentir que está sozinho aqui falando para o computador. É horrível essa eu acho que é a desvantagem do curso online. Então, vocês estão vendo o slide o zoom do slide, vocês estão vendo ou não? Eu estou vendo bem. Estou vendo bem, sim. Ok, vocês estão vendo qual slide agora exatamente? Curso de Gnosis. Então ele está parado. Só um momentinho, então. Conhecimento e autoconhecimento. Ok, então ele não está passando o slide. Só um momentinho. Vou ter que verificar novamente o que está ocorrendo aqui. Vou abrir novamente, só um momentinho.
Peço desculpa pelo detalhe técnico aqui, mas é um detalhe importante. Eu vou tentar compartilhar novamente. E aqui, janela, tela cheia, compartilhar. Agora vocês estão vendo o slide completo? Curso de Gnosis, Conhecimento e Autoconhecimento. Bem-vindo. Ótimo, ok. Agora eu acho que já resolvemos o problema. Então, agora já está passando os slides, correto? Ok. Se estou correto, vocês estão vendo o slide revisão, o que é gnose, certo? Então, a partir desse momento, já podem silenciar os nossos microfones e eu vou continuar a seguir o fluxo da conferência. Então, só uma revisão bem breve. Na primeira conferência do curso, intitulada O que é gnose, a gente busca explicar de uma forma muito sintética. Peço desculpa, mas eu creio que alguém ainda está com o microfone aberto. Deixa eu verificar quem é. Vamos ver. Luiz Luigi, já silenciou. Muito obrigado. Então, na conferência 1, a gente, de uma forma muito sintética, buscou explicar que a gnosis, ela é um conhecimento de tipo transcendental, fundado no autoconhecimento. E que ele só pode ser atingido mediante a síntese entre os 4 grandes pilares do conhecimento universal, que são, respectivamente, ciência, arte, filosofia e religião. Não vamos falar aqui de todos novamente. Quem não assistiu, tratem de correr atrás do prejuízo e reassistir a conferência, se é que vocês têm acesso ainda à conferência. E eu aconselho vocês que evitem o máximo perder as conferências também, porque de fato é como se fosse uma cadeia. Se a gente perde uma conferência, a gente perde o elo que conecta esses conteúdos que são muito importantes para a pessoa compreender o todo, né? Mas basicamente são esses os 4 pilares. E comentando brevemente, quando falamos de religião, não estamos falando aqui de um aspecto meramente institucional, né? Eu faço parte de uma instituição religiosa que tem uma estrutura, inclusive, formal, de leis, de regras, etc., pressupostos morais, etc. Não estamos falando só disso, estamos falando da essência da atitude religiosa, que é a própria conexão com o divino, com o transcendente, né? Religião vem do grego, do latim, peço desculpa, religare, ou religio, né? Que indica justamente essa reconexão com algo que foi separado. Nesse caso, nós, da divindade. E a história da separação da humanidade da divindade é uma história muito longa, né? E figura em todas as mitologias, em todas as grandes culturas. E é também a história do surgimento do ego, do eu, né? Do egoísmo humano e etc. Não vamos comentar aqui mais extensivamente sobre esse aspecto. Vamos direto ao assunto. Ainda uma breve revisão, que é importante destacar. É uma famosa frase que estava lá no templo de Apolo, na região de Delfos, na Grécia, né? Delfis, do grego, indica um ventre. Eles acreditavam que era o centro e umbigo da Terra, né? Tinham sacerdotes, oráculos, e tinham também sacerdotisas, chamadas pitonisas, né? E na porta de entrada do templo de Apolo, tinha essa inscrição: advirto-te, seja quem fores, ó tu que desejas sondar os arcanos da natureza, se não encontras dentro de ti aquilo que buscas, também não poderás encontrar fora. Se ignoras as excelências de tua própria casa, como pretendes encontrar outras excelências? Em ti está oculto o tesouro dos tesouros. Homem, conheça a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Essa é a frase que talvez ou o grande axioma ou referência que resume o que é, de uma forma exemplar, o que é a gnose. E
se botamos atenção nessa palavrinha ali, homem, conheça a ti mesmo. Esse conhecer é a própria gnosis. Do grego, a frase ficaria assim, gnoti se afton, conhece-te a ti mesmo. E assim também é importante lembrar uma famosa frase do próprio grande mestre Yeshua Ben Pandira, ou Jesus, o Cristo, quando ele diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando ele falou isso, Jesus falava aramaico, hebraico, mas ele falava grego, porque grego é como se fosse o inglês de hoje. Era uma língua muito utilizada principalmente no comércio. Então, se ele tivesse que falar isso em grego, e está nos evangelhos, sobretudo no Novo Testamento, seria gnoseste ton aletheia, né? Ou seja, conhece a verdade, conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Então, são derivações da palavra gnosis. Mas o que seria gnosis? Que tipo de conhecimento seria? Seria um conhecimento que a gente lê em um livro? Seria um conhecimento que a gente assiste na TV? Seria um conhecimento que a gente adquire em um manual? Será que o autoconhecimento é possível encontrar em um manual? Por exemplo, temos aqui o Bruno, né? Será que existe um manual do autoconhecimento do Bruno, por exemplo, um manual onde consta todos os detalhes mais íntimos da psicologia do Bruno? Eu garanto que não existe esse manual. Talvez nem o Bruno sabe muita coisa sobre ele mesmo. Talvez o Christian, que está aqui, também não sabe muita coisa, muito provavelmente desconhece muita coisa sobre si mesmo. Porque, de fato, o autoconhecimento é talvez um dos maiores desafios que o ser humano está defrontado. Porque a gente costuma sempre buscar o conhecimento fora, né? E não dentro. Então, a gente poderia dizer, em resumo, que a gnosis ela é o conhecimento transcendental, porque transcende meramente a abordagem dos fenômenos de um ponto de vista meramente material, né? Portanto, também tem acesso a coisas de tipo metafísica, né? Coisas metafísicas que estão além do mundo físico, natural, mundo tridimensional, mas está fundamentado no autoconhecimento. Então, sempre lembrando disso, o importante é o autoconhecimento. Tanto que o curso de Gnosis começa com o módulo de autoconhecimento. As primeiras conferências são voltadas para o autoconhecimento, de uma forma muito simples e compreensível. Então, por aqui a gente possa ter uma boa noção de nós mesmos, né? Ter ferramentas, métodos para conhecermos a nós mesmos, para depois a gente poder conhecer o universo e as coisas transcendentes. E é só no final do curso que a gente vai tratar de temas metafísicos. Vamos falar sobre reencarnação, sobre metempsicose, sobre alquimia, sobre tudo que vocês imaginarem. É um curso muito completo. Eu diria que é um dos cursos mais completos do universo. E, às vezes, algumas pessoas perguntam, mas como que vocês dão um curso gratuito, né? Como assim? Vocês fazem um trabalho desse gratuito? Tanta gente ganhando dinheiro com isso? Sim, é verdade. Mas se a gente fosse, talvez, cobrar por um curso desse, não haveria dinheiro que as pessoas pudessem pagar. E não tem como avaliar isso em dinheiro, né? Quanto que vale o conhecimento? Um conhecimento tão amplo e tão profundo, que pode fazer as pessoas tornarem-se conscientes de si mesmo e talvez transformar a sociedade na qual elas estão inseridas. Eu posso afirmar categoricamente para vocês, todas as pessoas que tiveram acesso à gnosis, seja em qual vertente cultural tenha existido essa gnosis ou esse conhecimento transcendental, foram pessoas que passaram de um certo aspecto desapercebidamente na sociedade, porque eram pessoas simples que não buscavam muito chamar a atenção, no sentido de que não buscavam popularidade, mas obviamente pode ser que se tornaram pessoas conhecidas, mas ao mesmo tempo eram pessoas que foram notadas pelas suas atitudes em prol da humanidade, né? Sempre buscaram realizar grandes causas e que marcaram a história de alguma forma. Então, a conferência 2, Personalidade, Essência e Ego, é a primeira conferência do módulo de Psicologia. Primeiramente,
sobre a questão de quem somos. Eu tinha reservado aqui um vídeo do Eckhart Tolle, mas eu creio que não vai ser possível compartilhar o áudio com vocês agora, porque eu teria que fazer um novo compartilhamento aqui, não seria muito fácil. Mas, se vocês quiserem, depois eu posso verificar um link e eu posso repassar para vocês um vídeo do Eckhart Tolle, tá bem? Que eu tinha utilizado. Sobre a questão da autoconsciência infantil. O fato desagradável para muitas pessoas é que nós temos uma falsa imagem de nós mesmos. Nós fomos educados desde criança a criarmos uma imagem de nós mesmos com base no que as pessoas esperavam de nós, os nossos pais, né? Talvez hoje somos médicos, somos professores, somos advogados, não porque a gente de fato amava isso, mas porque talvez a gente aprendeu desde pequeno que isso era o melhor, de que isso é o que deveríamos fazer. Não sei se há um caso aqui assim, mas pelo menos eu posso ser sincero, da minha parte, não é o caso. Porque quando eu informei meus pais que ia fazer filosofia, foi uma decepção profunda. Eles ficaram profundamente chocados, porque ficaram com medo, pensaram, meu filho vai virar ateu, ou vai virar padre, não sei. Muitas pessoas perguntam, né, quando você fala, fazer filosofia, você vai ser padre? Não, você vai ser ateu. É incrível, né, a reação das pessoas. Mas, enfim, eu posso dizer, assim, não com orgulho, mas com uma gratidão por essa experiência que eu tive, quase mística, de que eu tive uma experiência, mais tarde eu posso contar para vocês, de que eu descobri que a minha vocação era a filosofia. Não sei se por outras vidas já, eu tenho convicção de que não é a primeira vez que eu estudo filosofia, e hoje sou muito feliz em poder ensinar as pessoas e compartilhar esse conhecimento adquirido. Mas a gente poderia dizer, no geral, que nós temos uma falsa imagem. E por quê? Porque nós criamos expectativas sobre nós mesmos, né? Até mesmo os títulos são importantes, por um lado, para adquirir um bom trabalho, etc., né? Mas, ao mesmo tempo, é tudo falso, porque não é o que realmente somos. E é isso que a gente vai tentar também discutir durante essa conferência. Sobre a questão da personalidade, a gente poderia dizer, como o título sugere, que a psicologia humana pode ser dividida em 3 aspectos. E a psicologia gnóstica é muito simples. Ela não é como a psicologia acadêmica, que é cheia de teorias que a gente não sabe nem por onde começar a aplicar isso. A psicologia gnóstica é muito simples e aplicável. Basta a gente entender a diferença entre o que é personalidade, como a conferência de hoje, o título. Personalidade, essência e ego. Se a gente praticar, se todos aqui praticarem as técnicas que vamos ensinar ao longo do curso, vão ter a possibilidade de terem autoconhecimento sobre a diferença desses 3 aspectos da sua própria psicologia, da nossa própria psicologia. E a partir daí vão poder fazer um trabalho espiritual baseado no autoconhecimento. Mas para isso é preciso a gente, mediante a experiência direta, né, que é um dos aspectos da gnose, né, um dos pilares da gnose é a ciência, a comprovação. A pessoa precisa ter ciência da diferença entre personalidade, essência e ego. E aí, começando pela personalidade. Carl Gustav Jung, um insigne psicólogo, eu diria que foi talvez um dos últimos filósofos e um dos filósofos e ao mesmo tempo psicólogos, na sua obra Os Arquétipos do Inconsciente Coletivo, dizia: a palavra persona é realmente uma expressão muito apropriada, porquanto designava originalmente a máscara utilizada pelo autor, significando o papel que ia desempenhar. Como seu nome revela, ela é uma simples máscara da psique coletiva, máscara que aparenta uma individualidade, procurando convencer aos outros e a si mesma que é uma individualidade, quando na realidade não passa de um papel no qual fala a psique coletiva.
para irmos mais a fundo aqui e compreendermos essa citação, teria que nos delongar mais. Mas vamos focar aqui no que é mais importante. A palavra, o conceito de personalidade deriva do latim persona, ou personare, que indica essa máscara que a gente tem de vestir para sobreviver na vida em sociedade. Então, basta a gente refletir, fazer reflexões diárias sobre isso. Como é a minha personalidade? Qual a imagem que eu tenho de mim mesmo? Será que essa imagem que eu tenho, ela de fato é o quem realmente sou? São perguntas que devemos fazer a nós mesmos. Então, essa personalidade, depois podemos discutir a respeito, eu gostaria de ouvir vocês também, mas podemos deixar esse momento de discussão para o final. Logo que eu apresentar os slides, eu posso abrir um espaço para discussão aqui, onde podemos conversar abertamente. Peço ao Luiz novamente que feche o microfone. Foi aberto o microfone. Aí, obrigado. Então, basicamente, a personalidade é essa máscara que a gente tem de vestir, que a gente aprendeu e que se formou na nossa infância. Quando? Como que foi que se formou a nossa personalidade? Né? Personare do latim, né? São as máscaras que assumimos para enfrentar o mundo. A gente poderia dizer que também, olha, gravem esse conceito, a personalidade é também um veículo bioenergético. Veículo, porque ela veicula, ela é um meio de manifestação de alguma coisa. E é bioenergético, porque também se utiliza da energia biológica e vital. Então, mais para frente a gente vai se aprofundar nesse conceito. É muito importante para compreender certas coisas metafísicas, porque o que é a personalidade, muitas pessoas, principalmente os espíritas, né, confundem espírito com personalidade. E são coisas totalmente diferentes. No cristianismo esotérico, no cristianismo primitivo, no cristianismo gnóstico, eles tinham uma distinção muito clara entre corpo, alma e espírito. Né? E espírito não é isso que aparece em uma casa assombrada, por exemplo. Isso é outra coisa. O que é a personalidade? É meu nome, meu estilo, o meu país, a minha cultura, a minha profissão. Tudo aquilo que nos faz identificar com alguma coisa sobre nós mesmos, ou seja algo individual ou seja algo coletivo. Geralmente, como Jung cita ali, ela também indica um aspecto coletivo também. Então, por exemplo, o patriotismo é bonito ou é feio? É bom ou é mal? Depende do nível de patriotismo. Por exemplo, obviamente que reconhecer a singularidade e o valor de cada cultura é importantíssimo, né? No entanto, quando a gente coloca isso a um nível exacerbado, ou seja, quando extrapola o limite, por exemplo, do cosmopolitismo, né? Quando a pessoa ela ama mais o seu país e se sente superior de alguma forma aos outros, ou quando ela deixa de se interessar em compreender as culturas diferentes do que ela, ou se crer de alguma forma superior, aí já é algo inconsciente, é algo totalmente egóico. Ou seja, o patriotismo, nesse sentido, ele é bom em certa medida. Né? Ele é recomendado em certa medida, desde que não supere o sentimento de cosmopolitismo, ou de participação de uma comunidade universal, né? Que é a própria humanidade. Nós estamos aqui compartilhando o mesmo planeta e, portanto, somos uma mesma família. Como que a personalidade se alimenta? De todas as formas de autoimagem e body modification. Moda, Facebook, Instagram, WhatsApp, tatuagens, piercings, roupas personalizadas. Né? A própria palavra roupas personalizadas é aquilo que faz com que a gente sinta, nossa, isso sou eu. Né? Nenhum problema. Não é nenhum problema se vestir bem. Né? A questão é, quando a gente acredita que isso somos nós, quando essa aparência que a gente quer demonstrar em sociedade. Melissa Timóteo, por favor, vamos desativar o som aqui. Desativar o som, isso.
Então, não há nenhum problema se vestir bem, né? Andar sempre bem arrumado. Muito pelo contrário, isso é saudável do ponto de vista psicológico e até do ponto de vista espiritual. Se a gente for ver, os grandes mestres espirituais da humanidade sempre foram pessoas higiênicas, pessoas bem vestidas, né? A questão aí que envolve a personalidade que queremos dar ênfase é que a quantidade de energia e importância que colocamos na personalidade, se ela excede um certo limite, ela ultrapassa quem realmente somos, que é o que vamos discutir logo adiante. Porque a pessoa passa a se identificar com a sua própria personalidade. E essa personalidade, ela é só a máscara. Seria a mesma coisa que um autor passar a se identificar com o próprio personagem que ele está encenando. E ele passa a acreditar que ele é aquele personagem. E acontece muito, gente. Né? Teve muitos casos de artistas que ficaram loucos, porque incorporaram o personagem. Isso dá muito o que pensar. O que seria, então, um personagem? Né? Será que é só loucura? Ou tem até um fenômeno espiritual por trás? Sobre isso, eu recomendo vocês assistirem... acho que foi um filme feito por Jim Carrey, onde ele interpreta o personagem dele. Eu acho que não é Jim e Andy. É Andy, alguma coisa assim. Alguém já assistiu esse filme? Podem abrir o microfone se precisarem. Eu não sei se tem mais no Netflix, mas dá muito o que pensar sobre isso. Dizem que o Jim Carrey, quando encenou, né, estava encenando esse filme, ele incorporou tanto esse personagem que ele estava insuportável, ele era insuportável. Tornou o ambiente de trabalho deles ali se tornou quase infernal, porque ele incorporou mesmo o personagem. Então, a personalidade é essa superfície, né, essa máscara que de alguma forma desenvolvemos, mas que não é quem realmente somos. Pois bem, dito isto, então, como se forma a personalidade? A nossa personalidade, ou as personalidades, porque pode às vezes ser mais do que uma também, se forma a personalidade, vamos dizer assim, mais fundamental da nossa psique, se forma do 0 aos 7 anos. Então, do 0 aos 7 anos, é um dos períodos mais importantes, inclusive para a vida espiritual de uma pessoa. Porque conforme a influência dos pais, da sociedade, da escola, é que nós formamos essa personalidade que vai nos acompanhar provavelmente a vida inteira. Então, por exemplo, se os pais são materialistas, e falando materialista não no sentido meramente do interesse econômico, né, na questão de ser mesquinho ou ganancioso. Não, estou falando o materialismo é um ponto de vista filosófico que pressupõe que a realidade última ela é material. Ou seja, que o mundo material existe e pronto. Então, de alguma forma, a pessoa dá relevância para isso. Se os pais são materialistas, eles vão influenciar na formação da personalidade dessa criança. O que vai dificultar essa criança depois de desenvolver uma espiritualidade. E agora, eu posso ser assim, totalmente honesto com vocês? Eu sou um simples sul-americano que chegou aqui na Europa e teve que reconstruir toda uma vida, como muitos outros imigrantes. E confesso que tive um grande choque cultural quando cheguei aqui, porque notei algumas diferenças assim na personalidade, assim que não, é claro que varia de pessoa para pessoa, mas eu notei que os europeus em geral são mais de difícil acesso, são pessoas em geral mais desconfiadas de alguma forma, principalmente, eu não vou falar dos portugueses, né? Os portugueses são até mais calorosos, né, comparado com outros países, né? Mas, por exemplo, os alemães e os belgas, eles têm como que um muro entre eles, assim, que para você se tornar amigo, você tem que destruir esse muro, assim, muito vagarosamente, tijolo por tijolo. Tem a história até de um professor amigo meu lá do Brasil, que ele falou que quando ele veio para a Alemanha, ele foi para a Alemanha, depois de não sei quanto tempo, talvez anos, aí o orientador dele, alemão, convidou ele para tomar uma cerveja. E aí, quando eles tomaram uma cerveja, logo depois, ele fez assim, cumprimentou ele e falou: agora podemos dizer que somos amigos, assim, super formal, assim, né? Coisa que, às vezes, um simples brasileiro, em 5 minutos, pode criar uma grande conexão ali, se tornar grande amigo.
o que, claro, também pode conduzir a problemas, né? Se a gente confia numa pessoa que é mal intencionada, também é um grande problema. Mas só para refletir que, de alguma forma, a gente tem certas características de personalidade que denotam também características de uma sociedade que está ao nosso redor. E que os pais interferem muito nessa personalidade. A questão aqui que a gente pode refletir é que temos que refletir sobre a nossa personalidade, qual é a nossa personalidade, a minha personalidade, em que aspecto essa personalidade pode se apresentar como um obstáculo para um avanço espiritual e para o despertar da consciência. Porque, de alguma forma, limita a gente. Entende? E aí se pode trabalhar sobre a personalidade, desintegrar essa personalidade desagradável para que possamos reconstruir uma nova personalidade que seja mais propícia para o desenvolvimento espiritual. Então, isso demora 7 anos, tá bem? Por exemplo, se na natureza, de acordo com a Cabala, o 7 cria, não, o 3 cria e o 7 organiza. Então, o 7 é sempre um número que reaparece na Bíblia, em várias culturas, né? Então, durante 7 anos é o período que geralmente se leva para também destruir uma coisa e para construir uma nova. Se uma pessoa faz um trabalho espiritual sério durante 7 anos sobre a sua personalidade, ou que a gente poderia chamar de falsa personalidade, porque ela foi incutida por outros em nós, a pessoa pode aniquilar essa falsa personalidade e criar uma personalidade nova. E aí entramos num outro tema, que é a essência, né? Se não somos a nossa personalidade, porque ela é uma mera máscara, então quem somos afinal? Qual é a nossa essência, né? Quem essencialmente somos? Essa é a pergunta que talvez deveríamos fazer. Por quê? Né? Olhem essa imagem, por exemplo. A gente consegue ver alguma maldade nessa imagem? Eu não consigo, nessa imagem, ver nenhuma maldade. E, de modo geral, a gente poderia dizer que as crianças são assim. Elas são, inicialmente, pura essência, né? Inclusive, as crianças, principalmente muito novas, elas, quando vem uma pessoa, por exemplo, chega uma pessoa alcoolizada, né, perto da criança, eles podem reagir com berros, assim, podem ficar realmente assustados, porque eles sentem uma coisa muito ruim, e eles são totalmente espontâneos, eles não escondem, né? De modo geral, as crianças, né, principalmente antes dos 7 anos, infelizmente, esse processo está se acelerando cada vez mais com a questão da nossa cultura cibernética, né? A criança chega, mal sai da barriga da mãe, já dão um smartphone para ela. E ela já sai utilizando o smartphone. O que isso faz? Isso repercute drasticamente na formação da personalidade da criança. Ou coloca a criança já de frente de uma TV, porque o pai e a mãe têm que trabalhar e não tem tempo para educar o seu filho. Infelizmente, é assim a sociedade que a gente vive hoje, a sociedade globalizada e capitalista, né? Que cada vez mais afasta os pais dos filhos para que a própria sociedade possa criar autômatos, criar robôs, mão de obra barata, dito de uma forma clara e simples. Então, a essência é quem realmente somos, né? Se fizermos uma analogia alquímica, né? Quando você pega uma rosa, o que é uma rosa? Ela é composta de caule, folhas, tem a sua seiva, tem a sua flor, né? Se você pega várias rosas e coloca, como os alquimistas faziam dentro de um destilador, e colocam água, principalmente, né? E começam a cozinhar, a cozer, né? Depois de um tempo, só vai restar aquela resina, aquele resíduo alquímico, né? Que é a pura essência da rosa. Aquilo é que, essencialmente, a rosa é o cheiro da rosa, é aquilo ali, né? Estamos fazendo uma analogia, não é a melhor do mundo, mas para dar o que pensar. Então, a nossa essência é aquilo que a gente, desfragmentando tudo, é o que sobra. É o que realmente somos. E sem esforço nenhum. Vamos tentar refletir o que seria essa essência e como que a gente pode se deparar com essa essência, né? A essência, portanto, é aquilo que realmente somos. Ela é
a própria espontaneidade da consciência, ou seja, a essência é aquilo que permite a nossa consciência se expressar. Também pode ser entendido como um conjunto de valores e virtudes da consciência e da alma, a gente poderia dizer também. No cristianismo primitivo, no gnosticismo, era conhecida como a ideia de uma chispa divina. Eu não consigo lembrar o termo grego exatamente, mas não importa muito. Os gnósticos primitivos, eles tinham essa ideia de que o mundo foi criado pelo demiurgo, né? Uma espécie de artífice do universo, que criou esse mundo como uma imagem falsa do que realmente seria a realidade. E que o mundo seria composto de diversas chispas divinas, como se fossem centelhas estelares, né? Como se tivesse um sol central, né? A ideia do Big Bang, esse sol explodiu e espalhou pelo universo diversas fagulhas dele mesmo, desse ser primordial, né? E a ideia da chispa divina é justamente isso, de que os seres humanos guardam em seu interior essa centelha, essa divina, mas essa centelha divina que está adormecida. E o trabalho do gnóstico é se deparar com essa centelha divina dentro dele, dentro de cada um, e despertar essa fagulha. Assim. Como que faz isso? Mediante um sério trabalho espiritual sobre a personalidade e sobre o ego, tentando se deparar com essa chispa divina, essa essência dentro de cada um, e tentando dar força a essa chispa divina para ela poder se expressar cada vez mais. É o famoso mito de Davi e Golias, por exemplo. Está lá na Bíblia e está em várias culturas. Sempre tem a história de um ser pequeno que derrota um monstro, né? Perseu e a Medusa, Teseu e o Minotauro, que mais? Tem vários exemplos que a gente poderia dar, não só na mitologia grega. Afinal, então, como que essa essência ela se alimenta? Né? Contato com a natureza. Eu poderia dar um exemplo aqui para vocês. Eu vou tentar dar um exemplo. Peço licença, eu vou ter que tomar um gole d'água porque preciso. Vou compartilhar aqui uma pequena experiência que foi muito marcante para mim, que eu acho que eu nunca vou esquecer. Certa vez, ainda quando eu estava no Brasil, há muitos anos atrás, eu fui educado em uma família, fui criado em uma família de agricultores, né? Na verdade, me criei na cidade, mas meus avós, etc., eram todos de agricultores, pessoas do campo. E sempre que eu tinha férias na escola, sempre ia para lá. E andava a cavalo, ajudava até na colheita, às vezes, quando estava maior, obviamente. Mas sempre gostava disso, né? Do contato com a natureza. E o meu avô tinha, ele era guarda florestal e ele era responsável por uma reserva, né? Hoje é uma reserva tombada como patrimônio lá e ninguém pode tocar nem fazer nada lá. Porque pela diversidade que tem lá, diversidade até mesmo biológica da fauna, da flora, etc. Então, eu me criei ali, né, naquele lugar, em um dos lugares, porque o meu outro avô tinha um sítio também, uma quinta, né, uma herdade, a gente poderia chamar assim. E o meu tio, ele tinha comprado uma casa ali do lado, e ele trabalhava aí nessa reserva que meu avô, antes de falecer, morava ali. Então, fizemos um grande evento de família, e várias pessoas da família vieram ali, os primos, as primas, os tios, as tias, avós, e então tiveram a excelente ideia de dar uma volta com as crianças para ir ali no bosque, porque tem um grande bosque lá, tem uma trilha, inclusive. E fomos lá. E eu fiz questão, eu fui com uma tia minha, e fomos com as crianças. Muito, muito interessante a experiência, porque as crianças logo até eu observava, né? Eu já era estudante gnóstico naquela época. Então as crianças assim, meu filho, não esquece de levar a bota, o repelente, não sei o que lá. Os pais todos preocupados ali, né? Olha, cuidado, é muito perigoso, não sei o que. Alguns pais mais com medo, outros com menos.
mas alguns já se criaram no campo, então não tinha medo disso também. E fomos lá. Então as crianças às vezes um pouco com medo ali, incutido às vezes pelos próprios pais, né? Que às vezes não tinham contato grande com a natureza. E muitos ficavam com medo, etc. E eu me senti incomodado com aquilo, porque na época eu era professor de filosofia também, já tinha dado aula para as crianças. E eu fiquei incomodado com aquilo, chegou uma altura que estava longe de todo mundo, eu falei, olha, seguinte, tirem as botas, vamos caminhar descalço um pouco. E começaram a caminhar, ai, meu pé, não tem problema, faz bem, caminhar descalço faz bem. Não se preocupem, andem devagar, mas é importante pisar na terra. Caminhamos, etc. E alguns ficaram com medo. E se aparecer uma cobra? E se aparecer não sei o que lá? Né? As perguntas frequentes, né? E eu lembro que eu falei isso para uma prima minha, que hoje ela já está grande. Eu falei para ela, se aparecer os animais, é só você conversar com eles, que eles vão ouvir e não vão fazer mal nenhum. Se a gente não fizer mal para eles, não vão fazer. A gente conversa com eles. Você sabe conversar com os animais? Nessa hora, assim, os olhos dela brilharam. E eu falei, sim, claro que eu sei. Por que não? E ela nunca esqueceu, tanto que ela me chamava o primo dos animais. Até hoje eu era conhecido, até hoje não, uns anos atrás, né? Então, mas nesse momento, toda aquela personalidade incutida nessa menina se desfez e ela expressou a essência dela, que era justamente ser mais livre e não ter medo do contato com a natureza, que às vezes, infelizmente, acontece com a gente por um medo que foi incutido na gente. Então foi muito interessante a experiência, não vou narrar mais detalhes, mas para dar um relato aqui pequeno do que poderia ser a essência. Quando a gente está em contato com a natureza, né, não precisa mais disfarçar. Por exemplo, pega uma pessoa e joga ela no meio da selva amazônica, né? Tá certo que o telemóvel pode ajudar para salvar uma vida, né? Mas naquele momento é você por você mesmo. Você está isolado ali, caiu de paraquedas na selva amazônica. Se você não se cuidar, você é engolido por uma jiboia. Ali não tem brincadeira, não. Então, nessa hora que se ativam certas coisas dentro da pessoa, claro que o medo às vezes é natural, instintivo, mas a pessoa ela não precisa mais da máscara. Ela vai se sujar, ela vai não ter às vezes lugar para usar não tem shampoo, não tem nada ali. Ela vai ter que ser o que ela é naquele momento e pronto. E se utilizar de todas as suas capacidades que ela tem naquele momento, que é viver um instante, estar consciente. Ali a pessoa às vezes tem o contato com a sua essência, porque ela joga tudo para fora o que é desnecessário e ela tem que se defrontar com aquilo que ela realmente é. Por isso que a gente indica fortemente, pelo menos uma vez por semana, ou 2 vezes ao mês, o contato com a natureza, porque isso faz a gente né, acordar com o canto dos pássaros. Isso é maravilhoso, né? Você não ter que já enfrentar uma rotina de trabalho logo cedo, você poder caminhar na natureza, ficar em silêncio, observar a natureza, né? Observar os pássaros saudando o sol, agradecendo ao sol pela sua vida, sua luz, né? E à noite agradecendo, né? A gente poderia interpretar que os pássaros e os animais eles agradecem ao sol por mais um dia, né? Estão se despedindo do sol ali. Então isso tudo faz com que a gente sinta isso, que é algo muito simples e que todos nós temos, que é essa essência que de alguma forma está aprisionada por aquilo que é falso. Outra coisa que é um forte alimento para nossa essência, ou essa chispa divina, é a música clássica. Porque todos os mestres sempre recomendam, não somente música clássica europeia, estamos falando aqui, por exemplo, os hindus. Os indianos, né, têm o raga. O raga é uma música clássica indiana, que é extremamente complexo, mas tem certas músicas que se você faz uma meditação com uma música indiana, por exemplo, você pode chegar num nível de consciência muito grande, pode adquirir uma concentração muito grande, por exemplo. Então, falando música clássica, a música folclórica também, muitas músicas, né, folclóricas também podem pôr a gente em contato com a nossa essência. Mas a música clássica também a gente super recomenda, porque a gente poderia dizer que é a música das dimensões superiores, a música das esferas, que dizia Platão. Convivência em ambientes e pessoas harmoniosas.
infelizmente, esse requisito aqui, às vezes, é quase impossível de cumprir, né? Porque a gente tem uma vida em sociedade, a gente não pode muito escolher com quem a gente convive, né? No nosso ambiente de trabalho, por exemplo. Esse é o nosso desafio. Por quê? Porque a gente tem que fortalecer a nossa essência para que o contato, às vezes inevitável, com pessoas desagradáveis ou de uma energia negativa, né? A gente poderia chamar assim, não nos enfraqueça. Temos que fortalecer a nossa essência para que, diante de situações desfavoráveis, possamos recordar quem somos e dessa nossa essência, para que a gente não se identifique com isso e não acabe caindo em níveis vibracionais muito negativos, que é o que geralmente acontece quando há essa identificação. Então, dito isso, se a personalidade ela é a máscara e a essência é quem realmente somos, tem um outro terceiro elemento que é importante mencionarmos aqui, que é o grande vilão de todas as mitologias. Esse é o inimigo secreto, esse é o demônio que temos que combater, é o ego. E o ego é representado, por exemplo, na mitologia grega como a Medusa. Essa é uma linda pintura de Caravaggio, por exemplo. Mas a pergunta é, por que a Medusa, sendo uma górgona, por que ela é representada com várias serpentes? Né? Se a gente faz essa analogia, estaria correta essa analogia? O ego, que é singular, né? Se utilizar do exemplo da Medusa, né? O ego, será que ele é único ou ele é múltiplo? Eu diria que, pelo símbolo da Medusa, você nota que são várias serpentes. É claramente um símbolo de multiplicidade. Assim como, também, em várias culturas, há a representação do ego. Por exemplo, no budismo. O budismo tibetano fala que há inúmeros agregados psíquicos, inclusive quando Siddhartha Gautama estava sentado debaixo da árvore Bodhi, né, sobre a qual ele obteve a iluminação, o Samadhi, né, ele foi tentado por vários demônios que tentaram tirar ele desse estado de concentração. Quem são esses demônios? Será os demônios lá do inferno, não sei de onde? Ou talvez algo que já ele carregava dentro de si mesmo? Então, o ego é a soma dos múltiplos eus. Quais eus? Eu amo. Eu odeio. Eu não gosto de acordar cedo. Eu acordo às 10 horas da manhã. Eu não gosto, eu não suporto indianos. Eu não suporto muçulmanos. Eu não suporto não sei o quê. Todos esses eus são multiplicidades da psicologia humana. Não tem uma unidade, não tem uma individualidade. Só um momentinho que a minha bateria está fraca aqui, deixa eu conectar, peço licença. Então, o ego, na verdade, é múltiplo. Tanto que, em uma famosa e intrigante passagem da Bíblia, quando Jesus se defronta com um homem possuído, ele pergunta: quem és tu, demônio? Qual é o teu nome? E dele responde: meu nome é Legião. Porque não era um, eram vários. O ego também é a personificação de nossos defeitos psicológicos. Por quê? O que é a personificação? Que, de alguma forma, é tomado ou se manifesta na personalidade, na persona, personificarem dos nossos defeitos. Ou seja, os nossos defeitos passam pela personalidade, percebem? No budismo tibetano é conhecido como agregados psíquicos. Por quê? Porque não são originários dali. Eles se agregaram à nossa psique. Como que o ego se alimenta? Todas as vezes que manifestamos defeitos. Né? E quais defeitos? Aí temos que lembrar lá dos 7 pecados capitais. Inveja, luxúria, gula, ira, preguiça,
etc, etc. Orgulho. Toda vez que manifestamos algum desses defeitos, estamos dando a nossa energia psíquica para esses agregados, esses defeitos. E se torna cada vez mais difícil de eliminar esse defeito. Porque, de alguma forma, são monstros, são demônios que criamos dentro de nós mesmos e alimentamos dentro de nós mesmos. Músicas, filmes e impressões negativas. Por exemplo, filmes de terror. São bons, são maus? Não sei, tem gosto para tudo. Mas, certamente podemos afirmar que uma pessoa, quando está assistindo um filme de terror, ela não está de posse da sua consciência, porque os próprios produtores se utilizam de artimanhas, né, para ativar o instinto de sobrevivência nas pessoas, a adrenalina, e as pessoas, naquela hora, ficam chocadas, etc. Às vezes têm pesadelos de noite, mas gostaram daquela sensação de adrenalina. E aí, de alguma forma, gostam disso. Mas é extremamente prejudicial para um trabalho espiritual. Ou, por exemplo, músicas. Gente, eu tenho muito cuidado em emitir juízos estéticos, né, a respeito de certas coisas, mas há certas músicas que, se a gente se utiliza do bom senso, da consciência, não é muito difícil de deduzir intuitivamente, né, vamos dizer também, que não são boas para um trabalho espiritual. Por exemplo, certas músicas, certos funks do Brasil são extremamente eróticos no sentido negativo, são totalmente depreciativos da imagem da mulher, são totalmente vulgares. Ou seja, não há como dizer que uma pessoa que escuta funk constantemente, ela vai ter um grande avanço espiritual. Não estamos aqui julgando ninguém, né? Estamos falando que isso, para quem tem o interesse de fazer um trabalho espiritual, não convém. A gente não julga ninguém, né? Mas estamos aqui, como é nosso dever aqui, instruir, dar os ensinamentos que os grandes mestres nos entregaram, temos que dizer em nome da verdade. Então, músicas é necessário muito cuidado, muita atenção quando a gente seleciona as músicas que ouvimos também. Rock muito pesado, heavy metal, por exemplo, por experiência própria, na minha adolescência eu tive contato com isso, e sei por experiência de causa que são músicas que nos colocam em estados muito instintivos e até às vezes brutais, embora no geral sejam até agradáveis ao ouvido em um certo momento, né? Mas, por exemplo, assim, tinha um amigo meu, eu posso dar esse exemplo aqui, um amigo meu no Brasil, que hoje é também instrutor gnóstico, né? Eu dei o curso para ele, né? Mora ainda no Brasil. Ele é advogado hoje. E certa vez, quando ele estava assistindo as primeiras conferências do curso, acho que ele assistiu a 5ª conferência, ele me perguntou, mas olha, Christian, quanto à música eletrônica, eu posso ouvir ou não posso ouvir? Eu falei, você pode ouvir o que você quiser, né? Mas ó, eu vou te dar um desafio. Você tem que descobrir por você mesmo, porque gnoses é autoconhecimento. Não é como certas doutrinas dogmáticas que dizem, você deve fazer isso, você não pode fazer isso é proibido. Nessa religião, na nossa religião é proibido isso. Não, não é isso. Gnoses não é isso. Então, faça a seguinte experiência. Se você quer descobrir o impacto da música eletrônica e se ela é propícia para um trabalho espiritual, faz a experiência. A gente já não ensinou vocês a técnica da meditação? Então, antes de você dormir, né, e a projeção astral, por exemplo, faz a experiência. Faz uma prática de meditação ouvindo música eletrônica. E se auto-observa para ver qual o estado de consciência que você adquirir meditando com música eletrônica. E aí você vai conseguir ser sensível para ver o impacto dela na sua psique. Então, é legal ali, por exemplo, a música eletrônica, ela é legal porque nos dá um certo euforismo, euforia, né? A gente fica ali animado, etc. Mas temos que ver o impacto disso na nossa psicologia. Por exemplo, principalmente sons muito graves, né? Que dão aquela batida, né? Muito grave. O mestre Laxmi, que foi um mestre gnóstico, que infelizmente já desencarnou, ele dizia que, infelizmente, músicas muito pesadas, nesse sentido que tem uma batida muito grave, elas endurecem as paredes do coração. E aí deixam a pessoa, às vezes, insensível para certas coisas. Ela vai perdendo a sensibilidade e até a intuição. Vícios e maus hábitos. Então,
todos os tipos de vícios, de alguma forma, são egóicos, né? E maus hábitos também. Tudo aquilo que a gente faz, repete e repete e repete compulsivamente, né, são egóicos. Tem algum eu psicológico por trás. Impurezas no corpo e no sangue também propiciam a manifestação do ego. Então, por isso, na segunda câmara, por exemplo, a gente ensina várias práticas de medicina natural, de purificação, mediante tratamentos naturais, né? Terapias holísticas, gnósticas, onde a pessoa pode fazer isso para se preparar o seu próprio corpo para o exercício de um trabalho espiritual. Afinal, a pergunta que pode ficar para cada um aqui é: então, a personalidade ela é boa ou ela é má? Como é que fica essa questão? Porque eu não entendi. Se a essência ela é boa, ela é a nossa chispa divina, a nossa essência, quem realmente somos, e o ego é quem não somos, e que são comparáveis a demônios ou monstros, né, da nossa psicologia. Então, e a personalidade ela é boa ou ela é má? Onde é que entra a personalidade nessa história? Né? Convido vocês a olhar para essa imagem, né? Tá ali o anjo e o demônio, né? E a personalidade, né? A máscara, né? A resposta ela é mais ou menos assim. A personalidade, necessariamente, ela não é nem boa e nem má. Porque ela é um veículo de manifestação. A personalidade em si, ela não é nada, ela é só uma máscara. Agora, por trás da máscara, depende para saber se a personalidade ela é boa ou má, depende em que momento dado ela está sendo veículo de uma coisa boa ou má. Se é a essência ou é o ego que estão se manifestando, né? Por trás da máscara, qual é o personagem que está falando? Por exemplo, em uma discussão, né? Às vezes, vou dar um exemplo muito simples. Às vezes a gente aprende a ser simpático para conviver em sociedade, principalmente vendedores, né? Tem que sorrir a todo momento, etc. Isso é personalidade, é a máscara, né? Às vezes a mulher está ali trabalhando, e ela está no período menstrual, e está com dores terríveis, e está tendo ali que ser simpática e sorrindo para as pessoas. Isso é horrível. Imagine, eu não sei o que é ser mulher, mas imagino que deve ser horrível. Está com um monte de dores e ter que disfarçar isso, e ser obrigado praticamente a trabalhar. Então, ou, por exemplo, uma discussão, a pessoa ofende o outro, e esse outro é muito educado, etc., e dá um sorrisinho, né, discreto, e fala qualquer coisa, supostamente muito educadamente. Mas aquilo que ele fala é ardiloso, tem um veneno, né? Às vezes é sutil, mas a pessoa não chegou a ofender, não falou mal para outra pessoa, mas ela deu aquele sorrisinho de, talvez, de orgulho ou de vaidade ferida, né? E tentou usar uma palavra muito delicada para ofender educadamente o outro. Isso é o ego também, né? Ou seja, por trás daquele sorriso pode estar um ego, pode estar um eu. E aí que a gente tem que se observar para se autoconhecer. Quais são esses defeitos que temos dentro? Então, o trabalho sobre si mesmo, o venerável mestre Samael Aun Weor, que foi um dos patriarcas dos estudos gnósticos na contemporaneidade, porque ele conseguiu retomar todos esses ensinamentos lá do gnosticismo primitivo, e ele conseguiu entregar de uma linguagem simples e clara para o homem contemporâneo. Ele dizia que o trabalho sobre si mesmo, ele expressava isso da seguinte forma, num livro chamado Tratado de Psicologia Revolucionária. Eu super recomendo a vocês a leitura desse livro. É um livro básico dos ensinamentos gnósticos. E é um livro essencial para esse primeiro módulo de psicologia e autoconhecimento. O desenvolvimento da essência unicamente é possível à base de trabalhos conscientes e padecimentos voluntários. Este trabalho é para toda pessoa que desenvolveu a personalidade. Se trata de algo psicológico. Todos nós sabemos que temos dentro de nós mesmos isso que se chama ego, eu, mim mesmo, si mesmo. Desgraçadamente, a essência se encontra engarrafada, enfrascada pelo ego, e isto é lamentável. Nunca poderíamos libertar a essência sem desintegrar previamente o eu psicológico. Então, basicamente, a essência ela está presa como o gênio da lâmpada.
é preciso polir essa lâmpada para que o gênio apareça, né? Da mesma forma, na mitologia grega, eu fiquei muito intrigado quando descobri que quando Perseu decapita a Medusa, ele corta a cabeça da Medusa com a ajuda dos deuses, porque sozinho ele não conseguiria. Ele teve uma ajuda muito especial ali de Atena, por exemplo, a deusa da sabedoria, que lhe deu um escudo, né, com o símbolo do sol, um escudo de ouro, que ouro tão puro era como um espelho. E ele utilizava como um espelho para não olhar diretamente para a Medusa, então ele utilizava, porque se ele olhasse, ele ficaria petrificado. Então, pelo reflexo, pela reflexão, atenção, não é literal, é? Pela reflexão ele conseguiu chegar até a Medusa e decapitar a Medusa. Quando ele corta a cabeça da Medusa, o sangue dela se espalha no chão, na terra, cai na terra. Dali brotam vários animais venenosos, etc. Mas também nasce uma criatura mágica, que talvez todos vocês conhecem. O Pégaso. O famoso Pégaso nasce também dali. Ou seja, cortando a cabeça da Medusa é que o cavalo branco, alado, lindo, maravilhoso, nasce. Ou seja, que de alguma forma há elementos negativos, mas que só podemos liberar o Pégasus com a decapitação da Medusa. E aí, creio que estamos tentando ser o mais claros possíveis. Então, os objetivos do curso, aqui a conferência basicamente terminou, é o conhecimento e o autoconhecimento, onde buscamos também entregar práticas para o despertar da consciência, a autocura. A prática de hoje que a gente vai ensinar é a prática de autoobservação, chamada observador e observado. Ela é muito simples, porque a pessoa ela precisa ter um esforço de dividir a sua consciência em duas partes. Ela só não pode se identificar consigo mesma. Entende? Então ela tem que achar uma forma de dar um passo atrás e não se identificar com ela mesma. Então, por exemplo, vamos fazer um esforço agora. Convido todos aqui, vamos tentar fazer essa prática muito rápido. Nesse momento, podemos continuar com os olhos abertos, mas a gente tenta colocar atenção em algo que está além de nós. Então a gente pode, vamos agora, né? Colocamos a nossa atenção nesse momento aqui e agora. Colocamos a nossa consciência ao nosso redor e imaginamos nós mesmos, como se fosse um observador externo. Como será que está a minha expressão facial nesse momento? Sem olhar na câmera, né? Porque é muito fácil olhar a câmera. Mas imaginando, como estou nesse momento? Será que eu estou em posse de minha consciência nesse momento? Eu estou sendo observado, talvez, porque estou mediante uma câmera. Mas quem sou? Né? Colocando a atenção em nós mesmos, sem se identificar com nós mesmos. Essa prática é muito simples, porque precisamos dividir a consciência em duas partes. Uma parte que observa e uma parte que é observada. Então, por exemplo, se estamos caminhando, devemos observar o que estamos fazendo, caminhando. Se estamos conversando com alguém, devemos, nesse momento, nos tornar observadores de nós mesmos. E observar aquilo que estamos falando. Será que é consciente ou não? Aquilo que estamos falando é o que realmente queremos dizer? É a pura expressão da nossa consciência? Ou ela tem um pouco de mágoa? Ou ela tem um pouco de ressentimento? Ou essas palavras elas têm um pouco de peso? Esse exercício deve ser constantemente feito. Todos os dias, todas as horas. Não tem limite para a prática desse exercício. Tá bem? Espero que vocês consigam colocar em prática essa semana. Não só essa semana, a partir de agora, né? É para toda a vida. Então, nessa prática também uma observação importante, devemos desidentificar de nós mesmos. Dar um passo atrás e tornar nossa consciência a observadora externa, ou seja, o objetivo de dividir a nossa consciência em duas partes é que a nossa consciência ela seja separada
de nós mesmos, de alguma forma que ela observe desde o exterior nós mesmos. De que a gente não se identifique com os nossos próprios pensamentos, que a gente não se identifique com os nossos atos, com os nossas emoções. A consciência ela tem que ser um elemento externo inquebrantável, para que a gente consiga estar consciente naquele momento. Tá bem? Essa era a prática, a conferência está dada, creio que já podemos parar a gravação e aí podemos iniciar um diálogo. E aqui quem perdeu a conferência vai perder essa discussão, que às vezes é a parte mais interessante, é a discussão final. Ou seja, só quem participar presencialmente é que vai poder participar da discussão. Então eu vou parar a gravação, só um momentinho.